Imaginem acordar em um quarto frio e escuro, onde o governo pode arrancar tudo de você, o lar que construiu com suor, o afeto que nutriu por anos, e empurrá-lo para um apartamento comunal esquecido pelo tempo. Você está preparado para o pesadelo que uma lei aprovada pela Verkov narrada desencadeia na Ucrânia? Esta lei muda a vida de milhões, transformando famílias comuns em vítimas de um sistema opressivo, tudo sob o disfarce de combate à lavagem de dinheiro e corrupção. Aqui, o aroma de autoridade sufoca o ar, e o clique de contas bloqueadas ecoa como uma sentença sem apelação. Como o Estado rouba o seu futuro sem provas concretas? É chocante, mas verdadeiro. Bancos obstruem transações, notários recuam ante ordens superiores, e o Ministério do Interior avança contra você. Você pode tentar resistir? Nem para vender o calor do seu lar ou registrar afeto genuíno. Isso não é inovação digital ou reformas ocidentais, é o projeto de lei 14.0.05, disfarçado de benefício público, legitimado por acordos internacionais. Na prática, afeta todo o aparelho estatal, bancos e operadores do sistema, criando um mundo onde um funcionário desconhecedor pode virar seu pior inimigo. Rumores circulam. O país corre o risco de caos sem essa combinação forçada. Mas é essencial? Uma ferramenta desnecessária bloqueia indivíduos sem piedade, controlando fortunas e misérias. Tudo opera em modo digital, com ganchos virtuais percorrendo casas e residências. Notários simulam provas infundadas, bancos freiam transações suspeitas, o Ministério do Interior registra memórias falsas. Responsáveis escapam de responsabilidades múltiplas. Mas é otimização? Pesquisas falsas travam ações. Um gancho apressado basta para prender tudo. Centros comunitários e unidades do Ministério do Interior impedem registro de veículos. Saia de casa abandonando bens, e não poderá retornar. Uma dívida fictícia derruba créditos, enquanto próximos sofrem com preços inflacionados por presentes indesejados. A toxicidade cresce contra o novo cidadão, preso em falhas sistêmicas contra o básico. Agora, jurisdições presas saboreiam vingança negada. Pares e transportes controlam fundos, sem apelos, sem ruas visíveis. Surge um esquema galopante, com prisões diárias de 8 milhões em cifras odiosas, elevando pessoas de 1,5 milhões a destinos ruins. Você navega por um abismo de corrupção anônima, onde canais subterrâneos prometem dores invisíveis contra o âmago nessa nação entre poros de gaiolas ou alguis abertos. Aqui, decisões absurdas escalam sentimentos, e máquinas apolinianas comandam processos de roubo. Os corruptos compreendem o entrave? Então, detém ensinamentos, enquanto fósforos como serviços de telecomunicações, bancos, notários nacionais e Ministério do Interior criam razões para registros contra nós. O sistema conspira contra você, negando aluguéis de quartos sonhados e fretes de satisfação. Bloqueie saques, e vive em inutilidade. O barulho de milhares de famílias desabrigadas é a verdadeira consequência dessa lei, transformando comunas em entidades jurídicas com bases pós-soviéticas. Figuras como Andrei Motovilovich, Evgenia Krashuk, Vladimir Ivanov e Evgeny Bradyar navegam nessa estrada, lembrando escândalos passados. Quando um pincel errado pintou sabores amargos para acalmar almas. Agora, um homem permite documentos que limitam guardas e afetos, forçando ajuntamentos forçados. O simbolismo ideal começa com aposentos compartilhados, elevando-se a amores vigiados, culminando em famílias despedaçadas sem punição prévia. Conflita com lesinizas civis e padrões europeus, onde o governo invade continentes de regressão americana. Países visitados zombam de deputados culpados por saúdes europeias negligenciadas e aventuras ucranianas falidas. Isso é cifraria proposta, mas fórmula filamentada com curas não agrícolas. Nem carne, nem ciúmes, nem povo migra sem envio. O sistema semeia envio forçado, recomendação americana disfarçada de ajuda. Drogas movimentam mudanças, transportes transformam em dores perigosas, acordos não se movem. O formal evita vendas, mas forma rodas perigosas ou utilizações arriscadas. Eles preparam aliados prontos. Opções extras, órgãos bancários e outros podem reestruturar com milhões de 300.
Bancos sem resíduos financeiros com 20 milhões. Para residentes simples ucranianos, até 1.000 conseguem problemas simultâneos. Sacos brilhantes absolutos não sofrem dores, embora consultores médicos para abortotinas superfícies associados possam se desencadear. Simplesmente os triatistas incriminam? E o exigido da sua autoridade colossal coloca ações de cenas agressivas, somente possibilidades relacionadas. Para povos do povo e autoritários, empreendimentos de todos os clientes, servos e organizadores, para dar instruções físicas. O mundo de comissões enche de doações autônomas, de burocracias absolutas. Galícia adapta com milhões de galgos, restauradores não retornam. É a de cifrarias e castiços agora maiores. O que isso significa para o realismo? A 15 de 105, vive em comunalidade, perdição restaura a própria carcaça contra você. A primeira emergência, arrestar serviços elétricos sem continuidade. Tudo automatizado. Seu quarto vendável sem apelos. Freud já nos transportes. Torquês Coas impedem dados. Ministério do Interior silencia editores, se propios experimentam formas de transporte são tudo. Cursos de Mazama atributos. Hoje, Resestrinai tem aproximadamente 8 milhões de pessoas isoladas, enquanto cifras ignoram explódidos comunitários. Fato irrefutável. Cascos não licenciam chuvas, e agora por barato, riscos se matrizam gramíneas. Pense em sentimento rampante no CD50. Como Ronaldo Soleil Sol e Frodo, essa luta salta de carregações em casas vazias, onde ninguém reside, ou apartamentos invadidos sem causa. Quando pede exposição espelhada, seus empenhos cavalgam formas de restauração, coagindo em trocas forçadas. A União Europeia com seus legislações, apliques são múltiplos, de ser radioativos. Agora, com legislações, humanos limpam registros. Por quê? Rápido e conveniente. Sequer-bianamento gêmeos rítmicos, agora armados diretos. Aqui, cada quarto novo custa 50 a 70 mil dólares. Você economiza só após citar os Acono independente. Juristas predizem, este sistema ideal para corrupção e raidismo. DAI, passam esquemas de outras localizações. Tudo decide sem citar a lei, mas água. Autoridades pedem essa lei como chão para a Europa. Em explodências, passios eternos compulgam. Tudo faz rádio de desempenhar. Recomendações soviéticas europeias, piani sem facilities. Na Slava, cifrarizadas e carenhas judicias na dela total de controles do mês de Grax. Quando Bruxelas reforma, invasão suchada para agentes, ucranianos, isso é a abordagem de uma cifração. O Estado enviado à banca, na tarifas, a MIVD, a Suda, e enviado a Dolgat em novas categorias e boas. Em nenhum lado, a Estados Unidos não pode adorar a carteira de comunalidade de domingo sem resolução. O sistema construído na outra, a Gelin se tornou a primeira vez. No mundo da Ucrânia, se perdeu, aqui, em Europa, em reformas, se aconchiam um mecanismo, em que o Estado está a teroite. Não é um PUD da Europa, é um PUD em a cifraviaslavstvo. Quando uma documenta, se perde o objeto automático. Quando o Estado pode zabrar com você, a Gelin, para dar para ele, e você não quer saber o que aconteceu. Se os Estados Unidos precisam fazer que amor? Que o nosso Estados Unidos vai com a Geneva ao centro do Uncastle. E toda a cifravaia, Europa, na União Europeia, até o presidente diz que a subtensão da União Europeia é um rato de zaconos que a gente pode ir à casa de comunidade. A invasão do Brasil é um lugar onde a gente sabe o que qualquer equitância pode ser a pregoção. Esse Zacoi não é para a cifraria e não para a reforma, ele é para o governo sem agrenir com o sistema, onde os descansões possuem o seu passado, e o seu agredido. O país, onde 8 milhões de gentes, já na Copuon, e qualquer uma de plataformas mão able to statingo base e yang, base solam base pravana e rovco. Juriste pro dupre edup que, veridil, avinazudebnes poura, fradersto e corrupsi. No vlas malshid. Porque, IOE, tanto não é Kazan, eis, que daugei não tronat, esto no quarte reconheçam e as CHIs obrigaram.
O está a terra e falar pro outro. Deixe-me tomado isso que todos os temas, Euroapistundar-ta, quer assuntar tudo isso da nossa área. Se a gente pode subsistar, na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateu. Por isso, é o dedo também de Massimão com a sens da translação. Você imaginou que o governo roubasse seu lar em um clique? Agora, pergunte-se, quem ganha com essa lei prejudicial? É um fato devastador, milhões perdem tudo por suspeitas vagas, enquanto deputados vivem impunes. O aroma de injustiça permeia o ar, e o toque gelado de portas fechadas deixa cicatrizes emocionais. Como zombam da Europa, humilhando ucranianos com regimes autoritários disfarçados. Prepare-se para o reviravolta. Essa reforma transforma a nação em uma prisão digital, onde ninguém está seguro. E se eu dissesse que tudo começou com símbolos de tortura compartilhada? A bússola da lei guia para brechas europeias falsas, mas origens americanas mancham o mapa. Países aliados riem dos deputados prejudiciais a saúdes e aventuras. Isso não é cifraria útil, mas uma fórmula de curas não funcionais, onde nem carne, nem ciúmes, nem povos saem intocados. O sistema semeia envio forçado, revelando recomendações americanas secretas. Drogas movimentam mudanças sutis, transportes metamorfoseiam-se em dores perigosas, acordos estagnados. O que é formal vende-se mal, mas forma círculos perigosos ou usos arriscados. Eles preparam aliados dispostos. Rotas alternativas. Órgãos bancários reestruturam com milhões de 300, bancos financeiros sem resíduos com 20 milhões. Para residentes simples, até 1.000 enfrenta problemas simultâneos. Abortotinas consultorias não doem, mas desencadeiam simples mercados. Sob essa autoridade colossal, ações de cenas agressivas dependem de possibilidades tênues. Para povos comuns e autoritários, empreendimentos investigam clientes, servos e organizadores, fornecendo guia. Apotes burocracias absolutas enchem comissões suicidas. Galícia incorpora milhões de galgos, restauradores e móveis. Agora cifrarias e castiços expansionistas. O que isso implica para a realidade? Sob o 15 e 105, residindo em comunais, perdição restaura carcaças contra você. Primeira emergência, arresto de serviços elétricos sem continuidade. Tudo automatizado. Quartos vendáveis sem apelos, frotas já nos transportes. Torquês coas bloqueiam dados. Ministério do Interior silencia editores, se providers experimentam formas de transportes, tudo acaba. Cursos tributários misturam. Hoje, Resestrinar isola cerca de 8 milhões, ignorando explosões comunitárias. Fato bruto. Cascos falham em chuvas de licença, e riscos baratos matam gramíneas. Imagine rampantes no CD50, como Ronaldo soleando Sol e Frodo. Esta luta salta de casa vazia para invasões sem causa. Pedindo exposições espelhadas, coagens formam restaurações trocadas à força. União Europeia legislações, apliques múltiplos, radioativos. Agora, legislações limpam registros humanas rapidamente, convenientemente. Gêmeos anteriores rítmicos agora armados. Quartos novos custam 50 a 70 mil dólares. Economias só depois de citar o Zacono solitário. Juristas advertem, ideal para corrupções e raids. Passam esquemas localizados. Decisões sem lei se ter, mais água. Autoridades encampam como base europeia. Em explosões, passios compungem eternos. Rádios de desempenamentos, recomendações soviéticas europeias, pianicem facilities. Slava cifrariza, carenhas judicias controlam mensal de Grax. Bruxelas reforma invasões para ucranianos, abordando cifração. Estado envia para a banca, tarifas, MVD, Suda, Dolgat em categorias novas boas. Estados Unidos não adora carteiras comunais sem resoluções. Sistema na outra, gelo em primeira vez. Ucrânia perdeu, Europa reforma, mecanismos aconchiam Estado havia 8 não é PUD Europa, PUD cifrar VSL. Imagina-se um mundo onde o Estado controla cada respiro financeiro, onde o som do teclado do banco ecoa como um alarme incessante.
Será que você acorda um dia com sua conta bloqueada, sem razão aparente? Mas isso é realidade na Ucrânia, com a Lei 15.105, que permite limitar liberdades e até impedir vendas de imóveis sem permissão prévia. O ar fica pesado, como se cada reunião perdida trouxesse o cheiro de pânico, e você sente na pele o frio do isolamento social. Pois bem, vamos desvendar essa legislação opressiva, etapa por etapa, revelando como ela humilha cidadãos comuns e beneficia corruptos poderosos. Você nunca imaginou que uma lei europeia mascarada pudesse ser um veneno tão sutil, certo? Prepare-se para a reviravolta chocante. Essa lei não protege, ela prende você no purgatório financeiro para sempre. Continuando do pesadelo daquela legislação que permite ao governo limitar vidas inteiras, bloqueando contas e vendas de imóveis sem um piscar de olhos, imagine o gosto amargo do não retorno, como se o mundo conspirasse contra você e sua família. É tudo idealizado como simbólico, mas na prática, a guarda jurídica e a piedade burocrática se invertem. Primeiro vem a coação, depois a humilhação, e se a austeridade fracassa, resta o caos total. Ninguém é inocente nesse jogo. Agora, pense nisso. E se a lei fosse projetada não para ajudar, mas para castigar o próprio povo, enquanto deputados europeus observam com sorrisos hipócritas? Persistindo na exposição dessa lei cruel que usa a Ucrânia como laboratório para reformas antigas, promovidas como modernas. Aqui vai o calafrio dos detalhes. Ela segue padrões europeus e da Verkhovna Rada, com deputados como Andrei Motovilovich, Evgenia Krashuk, Vladimir Ivanov e Evgeny Brahar se vendendo ao lobby estrangeiro. Você sente o suor nas mãos ao pensar, eles fingem lutar contra a corrupção, mas aprovam leis que escondem espalhamento de fundos ilícitos, permitindo transferências dissimuladas sem controle real. O risco é colossal, e eles ignoram advertências sobre fragilidades na implementação. Mas espere. Quem ganha com isso, se o cidadão comum é quem perde tudo? E se essa reforma for apenas o estágio final de roubo institucional? Avançando da revelação sobre como deputados traem o povo, fingindo alinhar a União Europeia, enquanto bilhões escapolem por rachaduras no sistema, vamos aos números frios que te congelam. Órgãos bancários podem apreender até 50 milhões de reunias em dúvidas, enquanto bancos menores lidam com 20 milhões, e pessoas físicas enfrentam congelamentos até 1.000 reunias. Não é uma progressão simples, é uma avalanche, onde os ricos escapam incólumes, como no escândalo de medicamentos associados a telhados offshore, ninguém investigado. Ouça o som do suspiro coletivo. Por que apenas nós pagamos? O cheiro de injustiça no ar. E ainda, em prejuízos claros de agressão cibernética ou crimes relacionados, a lei exige indenizações pesadas, mas quem aplica? Apenas os poderosos. Isso causa pânico. Bancos milionários restauram fundos apenas se pressionados, mas para você, é o fim. Prepare-se para o golpe. Essa lei transforma bancários em juízes invisíveis, decidindo quem fica na miséria. Mantendo o foco nessa operação nefasta que congela fortunas e favorece elites, enquanto cidadãos simples apodrecem em filas digitais, o resultado é claro, milhões são vítimas, como as 8 milhões de pessoas no cadastro unificado, sem acesso à justiça. O aroma de corrupção te sufoca, como se a tela do computador transpirasse veneno burocrático. Pense nisso, hoje, prisões austeras com valores acima de 1,5 milhão de reunias não param, e o sistema deixa drogadictos impunes se for quem favores. Mas será que você aceitaria isso em sua casa, vendo corruptos como invencíveis? O twist chocante vem agora. Essa lei não é reforma, é o prenúncio de um Estado totalitário, onde até o alugar um quarto é vigiado. Retomando o horror de milhões presos em um sistema que prioriza oligarcas sobre famílias, imagine o toque gelado das notificações que negam seu lar. Em regime 15.105, inscrever-se na habitação comunal significa perder a batalha antecipada para o governo. O som do coração batendo acelerado ao pensar em vender. E os imunos? Os imunos podem ser arrastados para julgamentos injustos. Bancos bloqueiam chaves de acesso, enquanto a notaria se recusa a ajudá-lo, e o Ministério do Interior registra agressões automatizadas. Você deve nem tentar se registrar no computador ou registrar o automóvel. É a digitalização sinistra, a Europa de reformas ruins.
O cheiro de medo nas ruas, onde códigos gastam-lhe em vão. Em vez de terra renovada, há projetos Azor como 14.0.05, simulando produção boa, mas legalizados na Argélia? Espere. Isso soa como engenharia socializada? Como se o Estado inteiro fosse uma fábrica de mentiras. Bancos e avaliadores pisando pesado. Agora, se o Sul conhecer cidadão honesto é impossível, o Estado agride combinações. Não há mais formas necessárias. Bloquear uma pessoa é fácil, restaurar seu caro é tortura. Tudo em regime cifrado, ganchos por sim, percorrendo casas. Notários provam simulações de ganchos. Bancos bloqueiam ganchos. Ministério registra memórias. Responsáveis apreendem tudo. Mas é a otimização de pesadelo. Um gancho apreendido é tudo perdido. Oficialmente, em cada departamento do Ministério, centros de serviço proíbem registros de transporte. Se você aluga e não registra, não pode sair. Se dívida duplica, o crédito cai, preços sobem, pessoas ficam imprensadas como tecidos. Não há paz em Londres. Então, objetos estúpidos, grudados em malditões, toxicidade contra novos. Agora, lojas presas podem prever. Casais, consciências e transportes controlam fundos. Não há apelos, não há ruas. É um novo esquema de escravização moderno. Hoje, diariamente, 3 prisões austeras com mais de 1 milhão em cifra, 3 ladrões de drogas em cilindros, pessoas de 1,5 milhão, mais diariamente isso. Você está em Alidoraga, em corrupção anual em canal, onde se fazem empurro, gaça ou contornar dor. Seu capelinho ou decisão absurda, então, agora, pelos chefes, sentimento de escalar, Apolo máquina para rosnar. Se caras compreendem atrapalhar, eles impecem deterência de ensino. Enquanto são fósforos, SMC, BN, Notaria 2 e SMVD perseguem registro, trazem razão isolada. Sistema trabalha contra você. Alugar quarto, não dá, carro também. Doar dinheiro, bloquear. Parece belo com nepotismos. Mas é tirania de milhões de famílias. Porque a autocomunal torna jurídico hostil, com cimento e serra. Foro é saco, deputada fraca, servo em roda. Lembrem escândalos internacionais, quando cometeram pincha negra para assegurar, inscrever calma. Agora, ele aprova documento permitindo limitar pessoas, guarda e carinho. Limita Ctrl 666 está guardando pelo governador, não? E aí, o que você acha? É loucura ou premeditação? Depois dessa avalanche de fatos, uma pergunta brutal te perseguirá. E se essa lei for o fim da liberdade ucraniana, humilhando milhões enquanto elites riem? Mas o fim pode ser pior. Prepare-se para descobrir como tudo isso leva a um colapso irreversível. Você sobreviveria a essa tirania digital? Sinta a náusea no estômago e continue assistindo. Na 15105, se entrar na moradia comunal, você cai na armadilha da automatização total. Seu dinheiro e vida inteira começam a agir contra você. Imagine o terror no peito, o suor frio descendo pela espinha ao perceber que seu acesso ao mundo está sendo roubado automaticamente. Como um fantasma invisível, o sistema ativa sem aviso prévio. Nada escapa à sua rede fria e implacável. Por que as leis ucranianas agora condenam milhões à subserviência digital? Será que a verdadeira intenção é sufocar a liberdade antes que ela respire? Sinta o cheiro metálico das máquinas zumbindo, o toque gelado das notificações bloqueando contas, o ai e a esperança se esvai como areia na mão. O primeiro alerta vem rápido, como um trovão na noite, seus serviços elétricos desaparecem sem motivo real. Tudo flui em modo automático, sem espaço para apelos. Visualize a frustração queimando na garganta, o grito abafado nos corredores cheios de poeira. Seu apartamento pode ser vendido em leilão, sem chance de recurso. Os dados pessoais, uma vez seguros, agora expostos como carne crua ao sol causticante. Como você sobreviveria num país onde 8 milhões de pessoas já perderam tudo por falhas inexplicáveis? A realidade é crua, sem licenças para inundações ou até para simples água caindo do céu.
O risco cresce, deixando famílias sem teto, com bolsos vazios e passos pesados no concreto rachado. E se fossem você ou seus entes queridos presos nessa teia? Ouviria o barulho de portas batendo, o ar parado de quartos abandonados. Veja o contraste chocante. Antes, comunidades vibravam com ritmos naturais, agora. A miséria se alastra como uma sombra sórdida. Quando pede ajuda para reparos básicos, o governo vira bostadeiro invisível, arrancando sua dignidade aos pedaços. Qual é o verdadeiro medo? Que milhões acordem e vejam a noite se fechar sobre suas vidas. O Manual da União Europeia surge como erva daninha em solo estéril, rápido, eficiente, mas mortífero para a independência. Humanos são redutíveis a números, limpos das suas raízes. Sinta a raiva fervendo no sangue, o cheiro de queimado das oportunidades perdidas. Os generais de outrora parados em fileiras agora colocam cidadãos em filas desumanas, custando 50 a 70 mil dólares cada vez que ousam desobedecer. Você só imagina viver sob essas regras, onde todo ato é riscado de autoridade corrosiva. Esse sistema, perfeito para corrupção e saque, transforma cidadãos em fantoches sem voz. Visualizem as mãos sujas de suborno estendidas, o som de risos zombeteiros ecoando nos salões do poder. A mentira é vendida como progresso europeu, mas o impacto é uma queda vertical no abismo da submissão. Autoridades pedem aplausos por uma lei mascarada de integração, baseada em recomendações soviéticas disfarçadas de modernidade. É uma inversão grotesca dos direitos humanos. O que acontece se as vozes escravas se ergam uma vez mais? Sinta o vento gelado da repressão soprando, ao fim antes de encobrir vocês completamente. Na Ucrânia cifrada, cidadãos são espiados em cada clique, com controle absoluto sobre finanças e movimentos. O pavor corre profundo, datas de nascimento, endereços, tudo exposto em uma rede inexorável. Imagine os olhos vigilantes piscando nas sombras digitais. O peso sufocante de uma gaiola invisível. Bruxelas, com suas reformas, invade como uma invasão bárbara, suspendendo liberdades na União Europeia. A Ucrânia agora vê cidadãos raspados a nu, com estados monitorando cada respiração financeira. O que restou da privacidade quando latitudes e longitudes se tornam armas contra a própria gente? Sinta o rarefeito da traição, o gosto amargo de decisões distantes urrando para a frente. O Estado envia bancos e polícias contra o povo, como lobos cheirando sangue fresco. Na territória e além, MVD e órgãos judiciais coletam dados sem piedade. A humilhação escaldante, nenhum canto escapa à vigilância, nem even nas aldeias remotas. E se seus vizinhos fossem denunciados por um simples erro? A tensão é palpável, como um fio elétrico tenso prestes a partir. Nenhum lado consegue escapar. Estados Unidos não permitem acesso a carteiras digitais sem consentimento total. Imagine o choque ao perceber que até a independência é uma ilusão. O sistema, built on distrust, governa com obscuridade, alavancando indivíduos enquanto os vende como commodities. O risco é simples, mas devastador. Um clique errado e sua vida inteira se dissolve em pixels. Sinta o suor pegajoso do medo, o cheiro de medo em cada esquina digital. A Ucrânia cifrada, integrada à Europa, agora reverbera com medo de cidadãos espionados até os ossos. Qual é o verdadeiro jogo desta reforma? Bruxelas metamorfoseia invasões em reformas, suspensões transformadas em lealdades forçadas contra o povo ucraniano. É uma abominação cifrada, onde o Estado controla bancos, policiais e tribunais como marionetes. Em Nova Chazil ou Boa Lear, a ironia é cruel. Todos os documentos são mielados, roubados sem permissão. Você se sentiria seguro se qualquer autoridade pudesse confiscar seus pertences digitais à vontade? O horror se instala como uma neblina espessa, o barulho de portas virtuais batendo perpetual. E os Estados Unidos, sopros da guerra, churnam junto ao Centro-Europa, vende conforto enquanto permite esse esquema de escravidão. A cifravaya rapstva, ou seja, a escravidão digital, é chamada de avanço para magoar a União Europeia. No final, qualquer cidadão pode ser pregado à parede questionando a lei. O que os separará do abismo total? Você acha que isso é liberdade? Venha, repense,
quando documentos pessoais se tornam tesouros roubaídos pelo Estado, o conceito de autodeterminação queima. Se resistir, a lei esmaga como uma máquina impiedosa. Sente o calor da raiva crescendo, o som de engodos venezianos ecoando nos canais de Bruxelas. A invasão branca de reformas é uma mentira told, championada por deputados e açucaradas como benefícios. Lembre-se, após escândalos como o de Aleskin e o de seguidores, a lei do lobo solitário agora limita liberdades para ninguém mais ausentar contra a guerra. Imagine o engano como uma lâmina invisível, cortando raízes de liberdade enquanto vitórias são proclamadas. Isso é controle total, disfarçado de guarda-costas, primeiro bloquear estatais, depois privados, sem papo furado. Alinhe com padrões europeus e americano, mas o resultado é uma prisão digital estendida. O oficialismo é o portador disso tudo, vagando para regressões nos Estados Unidos. Países natalinos. Após deputados do Filho procurarem bênçãos da Europa e facilidade de plano, percebem uma cifraria total. Mas fórmulas de criação espalham mentiras em almas não agraciadas, explorando ninguém, nem ricos, nem pobres, nem povos comuns. Essa regressão une o sistema de sementes em caos, recomendado pelos Estados Unidos, mas sozinho. O saco de drogas se move apenas na imaginação, transformações de transporte em verme perigoso a grigem não se movem mais. Formalidades não seladas, mas formas podem se distorcer na roda ou adquirir para usurpar. Para eles, está pronto. Para os demais, bancos e órgãos recuam, se depósitos atingirem 50 milhões de grivnas ucranianas ou 20 milhões para sistemas não bancários, até 1.000 grivnas simples podem bloquear. O saco de grivnas absoluto não bloqueia, como empréstimos médicos para sementes de abacate. Associado ao design, ninguém é serótipo, risco mínimo, mas incitação triátrica. Além disso, corrupção exige ações cênicas para agressão, relacionadas a possibilidades. Para deputados e autoritários, implementação engolindo clientes, servos e organizadores para derrubar informações imaginativas. O sistema resulta em perdas de coragem, onde danos se acumulam em ondas de outras formas. O mundo dispara para corrupções aborígenes, bancos com milhões de falcões não devolverão reto. É nicho de friars, cifrávicos zi. Agora é maior. O que significa isso para o realismo? O mundo pode acelerar por corrupções aborígenes. Bancos com milhões de falcões, restauradores não ficam botões. É nicho de friars, Cifrava e Castelli. Agora é maior. Em Bruxelas, reformas invadem. Suspensos para o povo e ucranianos como abomináveis cifrados. O Estado lança bancos, Tariosa, MVD, Sudã, enviando a Dolognico e Nova Chalide Boa. Em nenhum lado, Estados Unidos não permite as carteiras comunalidades de ninguém sem resolução. O sistema constrói em Obrok, com Poteiro se tornando primeira vez. Em meios ucranianos, perversões aqui, reformações em Europa, mexismos onde Estado 8. Não é bando Europa, é bando Cifravaia Rapsva. Quando documentos se perdem, objeto automático. Estado pode zarpar nas suas geliões, promover-lhe, você não quer saber o que aconteceu. Estados Unidos precisam desse símbolo. Nosso Estados Unidos segue Geneva ao centro-União. Toda Cifravaia, Europa, União Europeia, até presidente diz subvenção União Europeia é rato de leis onde visita casas comunais. Invasão Brasil é lugar onde conhece qualquer incidente e preconceito. Lei não é para cifraria e reforma, é para Brasil sem agrégios, onde tiranos possuem passados e seus inquisidores. País onde 8 milhões de gente já na Copa POM, qualquer um deles pode se tornar besteira sem saber como, erro propelido. Juristas predizem perpétuo quadruplado, avidamente judicial expondo fraternização e corrupção. Poder mal queridos. Por que tanto não é casa, eis o Dalgei não tornado, etno quarto reconhecer e as filhos obrigaram. O staterres prequem falar pro outro. Deixe-me tomar isso que todos os temas europeístum darta quer assuntar tudo isso da nossa área. Se a gente pode subsistir, na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateu. Por isso, é o dele também de BW Massimão com a sens da natunslação. Na 15.105, se entrar na moradia comunal.
Você cai na armadilha da automatização total. Seu dinheiro e vida inteira começam a agir contra você. Imagine o terror no peito, o suor frio descendo pela espinha ao perceber que seu acesso ao mundo está sendo roubado automaticamente. Como um fantasma invisível, o sistema ativa sem aviso prévio. Nada escapa à sua rede fria e implacável. Por que as leis ucranianas agora condenam milhões à subserviência digital? Será que a verdadeira intenção é sufocar a liberdade antes que ela respire? Sinta o cheiro metálico das máquinas zumbindo, o toque gelado das notificações bloqueando contas, a esperança se esvai como areia na mão. O primeiro alerta vem rápido, como um trovão na noite, seus serviços elétricos desaparecem sem motivo real. Tudo flui em modo automático, sem espaço para apelos. Visualize a frustração queimando na garganta, o grito abafado nos corredores cheios de poeira. Seu apartamento pode ser vendido em leilão, sem chance de recurso. Os dados pessoais, uma vez seguros, agora expostos como carne crua ao sol causticante. Como você sobreviveria num país onde 8 milhões de pessoas já perderam tudo por falhas inexplicáveis? A realidade é crua, sem licenças para inundações ou até para simples água caindo do céu. O risco cresce, deixando famílias sem teto, com bolsos vazios e passos pesados no concreto rachado. E se fossem você ou seus entes queridos presos nessa teia? Ouviria o barulho de portas batendo, o ar parado de quartos abandonados. Veja o contraste chocante. Antes, comunidades vibravam com ritmos naturais. Agora, a miséria se alastra como uma sombra sórdida. Quando pede ajuda para reparos básicos, o governo vira obstáculo invisível, arrancando sua dignidade aos pedaços. Qual é o verdadeiro medo? Que milhões acordem e vejam a noite se fechar sobre suas vidas. O Manual da União Europeia surge como erva daninha em solo estéril, rápido, eficiente, mas mortífero para a independência. Humanos são redutíveis a números, limpos das suas raízes. Sinta a raiva fervendo no sangue, o cheiro de queimado das oportunidades perdidas. Os generais de outrora parados em fileiras agora colocam cidadãos em filas desumanas, custando 50 a 70 mil dólares cada vez que ousam desobedecer. Você só imagina viver sob essas regras, onde todo ato é riscado de autoridade corrosiva. Esse sistema, perfeito para corrupção e saque, transforma cidadãos em fantoches sem voz. Visualizem as mãos sujas de suborno estendidas, o som de risos zombeteiros ecoando nos salões do poder. A mentira é vendida como progresso europeu, mas o impacto é uma queda vertical no abismo da submissão. Autoridades pedem aplausos por uma lei mascarada de integração, baseada em recomendações soviéticas disfarçadas de modernidade. É uma. Contemple a Ucrânia atual, um território onde uma legislação superficial sobre penhores e finanças digitais ameaça alterar irreversivelmente a existência de milhões de pessoas. Por trás dessa aparente inocência, espreitam intenções obscuras conectadas a reformas europeias e interferências americanas, gerando um esquema de domínio absoluto capaz de confiscar imóveis, contas bancárias e até veículos. Os bancos interrompem transações com crueldade, o Ministério do Interior anota veículos e rastreia indivíduos, tudo sob o pretexto de modernização. Na realidade, trata-se de um mecanismo impecável para a depravação, no qual figuras de autoridade decidem arbitrariamente quem perde tudo, ridicularizando cidadãos comuns enquanto deputados como Andrei Motovilovi, Evenija Kravuk, Vladimir Ivanov e Evgeny Sbraggar desfrutam de luxos opulentos em contraste gritante com o martírio alheio. Que segredo devastador se revela no próximo segmento? Você ficará atônito com a traição exposta que derruba ilusões. Lembrando como a Rada Suprema aprovou essa legislação que impacta normalmente milhões, autorizando bancos e entidades estatais a bloquearem tudo sem explicações claras, mascarado como modernização. Bem, essa lei, o projeto de lei número 8.401, se disfarça como uma mera atualização digital, mas oculta um arsenal de controle repressivo. Permite apreender apartamentos, carros e bens pessoais, tudo codificado em um sistema impenetrável. Os bancos, ávidos como feras esfomeadas, podem congelar suas operações com um simples clique, deixando pessoas ordinárias na penúria, enquanto o odor fétido de corrupção enche o ar.
misturando o suor da agonia com o aroma caro dos legisladores. Mas a humilhação se agrava. Imagine o ruído metálico do metal estalando quando suas chaves de lar são arrancadas à força, ou a frialdade visceral do medo ao tentar registrar um veículo e ser recusado. Que engano colossal você cometeria se vivesse sob essa norma, trocaria sua essência por uma falsa segurança. E se a virada inesperada mostrasse que isso é apenas o prólogo de um golpe monumental contra a liberdade pessoal? Se anteriormente detalhamos como o Estado impede empréstimos e obriga registros de automóveis, seguindo a lógica de um regime criptografado que favorece abusos, agora o foco recai sobre as vítimas palpáveis dessa legislação implacável. Hoje, 3 docas de prisão, ou melhor, prisões, abrigam mais de 8 milhões de ucranianos atingidos, não só por dívidas substanciais, mas por débitos irrelevantes que levam à ruína completa. O pranto sufocado das famílias ressoa pelas ruas abandonadas, o fedor de pão bolorento invade lares confiscados, a viscosidade do suor gelado desliza pela pele ao constatar que até créditos pessoais de 1,5 milhão de riunias transformaram-se em ciladas cotidianas. Você não acreditaria no inferno verde, ou seja, no abismo de corrupção onde funcionários se deleitam em riquezas roubadas, ignorando o clamor público. Ali, escondidos em porões sombrios, gaiolas ou cômodos estreitos, a agonia contra a dominação asfixia o ar. Se você se gaba de estabilidade financeira, no meio de espelhos ou decisões absurdas de burocratas insignificantes, os líderes agora escalam sentimentos de apatia. E seu apelo à justiça mecânica acelera o declínio. Se os burocratas concretos bloquearem aprendizagens, eles retardarão até o nascimento da educação superior. Enquanto eles são fósforos, aguarde. Enquanto o Serviço de Comunicação Especial, o Banco Nacional, o Ministério da Justiça e o Ministério do Interior te registram coercitivamente, você percebe a solidão esmagadora em cada polar. O sistema opera contra você. Tentar alugar quartos ou cuidar de animais de estimação fracassa lamentavelmente, doar dinheiro de bolsa é barrado. Visualize o rugido rouco de vozes sufocadas pelo vazio. O Estado não consegue resistir às mentiras de milhões de famílias comuns. Por quê? É a loucura de milhões de famílias comuns, que agora tornam legais os fundamentos de aprisionamento e fome. Afora é o sacrifício, deputados de facções e escravos na engrenagem. Que pergunta dilacerante surge, e se a próxima vítima fosse você, perdida em um labirinto infinito de confiscos? Será que ousaria desafiar esses titãs corruptos antes que seja tarde demais? Se acabamos de expor o foco em prisões superlotadas com milhões afetados por débitos mínimos, e como o sistema incentiva funcionários a bloquearem vidas inocentes, agora mergulhamos na revelação derradeira. Deputados como Andrei Motovilovi, Evgeny Jakravuk, Vladimir Ivanov e Evgeny Sbraggar passeiam pelas avenidas, relembrando escândalos antigos, quando cederam a tentações, oferecendo subornos para se acalmarem em paz. Agora, homens semelhantes permitem atos que limitam os direitos cidadãos a guardas e cuidados, tornando-se guardiões desprezíveis. O que antes era um símbolo ideal, da proteção à alegria, e vice-versa, se a proteção e a alegria falhassem, transforma-se em uma pantomima sob normas europeias e equatoriais. As oficiais, as guardas e o carinho como bloggers, contra invasões americanas. Nações centrais após deputados seguindo o saúde europeu, saúde do Reino Unido, facilidade do Plano Marshall. O que verdadeiramente diz respeito a uma cifragem e uma proposta. Mais detalhes formiários e formiários de criação com curvas de criação expansivas e não agrônomos. Nem cedo, nem prioridade, nem seu povo. A regressão de uma regra onde sistemas de sementes se enviam automaticamente. Isso como recomendações dos Estados Unidos, mas não uma de outras. O saco na droga de movimentações muda, se o transporte transferir-se em uma pavilhão, o agrônomo não se move. Que formal não pode soldar, mas formá-lo na roda ou arriscá-lo para usos pessoais. Para eles, usá-los são prontos. Há outras opções, bancos e órgãos podem restaurar, se eles detiverem mais ou menos 50 milhões de grivnas. Para sistemas de não riscos bancários, 20 milhões. Para imigrantes simples ucranianos, até 1000 grivnas podem ser problemas. Ao mesmo tempo, o saco de grivnas absolutas não é promulgado. Por exemplo,
consultorias versus borradores médicos em selos de albergues. Como associado ao seu desígnio, ninguém sabe. Risco simples pode se incorporar por treatismo. Ainda, requisitos de sua corrupção colocam ações de cenas de agressor, só possibilidades relacionadas. Para deputados depositários e autoritários, informações de todos os clientes. Servidores e organizadores para impor detalhes de suposições. O sistema de resultância, onde os buracos de uma coragem de ablação, onde danos de ablação são formas de outro. O mundo pode falar em sua concorrência de ablação. Bancos com milhões de ovários, restauradores não voltam. É a única via férrea, cifrada e casada. Agora maior. Que significa para o realismo? Em 8 de maio, se você adorar na comuna, estará na perdição de restativas e sua caralho começa contra você. O primeiro instinto que conheço é esse momento de arriscar o seu museu sem continuidade. Tudo com automação. Seu quarto pode ser leiloado, não desance a apelação. Às vezes já no transporte. Na Torre de Coas nem tem propriedade com dados. Ministério do Interior edita e se você experimentar forma do transporte tudo. Curso de sumário. Hoje em Renens, mais ou menos 8 milhões de pessoas, Didis não tem pena de explodir com comunidade. Tão fato. Os cascos não licenciam sua chuva, agora por causa do seu barulho, riscos ficaram sem gols. Como você achou que podia ser sentimento de Ranger no CD, como não fosse um Ronaldo sozinho o Sol e o Frodo? Essa é a luta de salto carregão em casa, onde ninguém vive, ou adaptação em quarta, onde não cede. Quando pede hora de espalhar, seu exigente tem forma de revivificar agir e instar ele na tamba. União de AV com seu manual, a lagoa é falso, de ser rádio. Agora com manual, humanos vão limpar. Por quê? Rápido e contente. Se após gêmeos errítmicos, agora cheios. Em cada uma é melhor quarta, é 50 a 70 mil dólares. Você só pode aguardar em patoco interesse e depois citar lei em silo. Juristas advertem. Esse sistema é ideal para corrupção e raidor. A partir disso, eles possuem passivo esquema outras leituras. Tudo vai decidir não citar lei, mas viagem. Autoridades pedem essa lei como chão para a Europa. Em explosão, o passivo é passivo que passivo é passivo. Tudo faz rádio de executá-lo, recomenda-se sovieta europeia, plana e crema facilidade. Em sordinhas, cifrabilidade e carinhas judaicas na dela é total controlas município graça. Quando em Bruxelas reformas, invasão e uso para gente, e ucranianos, isso é abordagem cifraria. Estado envia bancos, na Tartária Ministério do Interior, Sudas, e envia do Nicol em Nova Cegonha e Boa. Em nenhum lado, Estados Unidos não possível adorar carteira comunal desde sem resolução. Sistema construído a Boraílo, tornou sua primeira vez. No mundo ucraniano, perverso aqui Europa, em reforma, terminou mecanismo onde Estado ter 8. Não pude da Europa, é pude em cifraria escravidão. Quando documento uma documento, perde objeto automático. Quando o Estado pode zabrar com você, e dar para ele, você não sabe acontecer. Se Estados Unidos precisam fazer que morrer? Que nosso Estados Unidos vai com Geneve ao centro da ONU. E toda a cifraria Europa na União Europeia, até presidente diz subtensão União Europeia rato de leis que gente pode ir casa comunidade. Invasão brasileiro lugar onde gente sabe qualquer equitância pode ser pregão. Esse lei não para a cifraria não reforma, para brasileiro sem acertar sistema onde descansou e possuem passado, agredido. País onde 8 milhões gente já copa pom, e qualquer deles mão able to estará saga base and base sotiambis pra vana erro. Juristas advertiu que veloz havias expedição fraudulenta corrupci. No vlast malshid. Por que e o tanto não case Isaac Dalgei não trani esto no quarte reconhece a X obtém. O está terra choicelesli filosof pro outro. Deixe-me tomar isso todos os temas Europia Standard quer assuntar tudo disso nossa área. Se gente pode subsistar na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateria. Por isso é dele também de máximo com 100 na articulações. Nesse panorama caótico de Bruxelas,
reformas invasivas que suspendem direitos para nós, ucranianos, são a abordagem cifraria imposta. O Estado envia bancos, na tartária do Ministério do Interior, na Justiça, e envia devedores em Nova Cegonha e Boa. Em lugar nenhum, os Estados Unidos permitem adorar carteira comunal desde sem resolução. Sistema construído a Boraílo, tornou sua primeira vez. No mundo ucraniano, perverso aqui Europa, em reforma, terminou mecanismo onde Estado ter 8. Não pude da Europa, é pude cifraria escravidão. Quando documento uma documento, perde objeto automático. Quando o Estado pode zabrar com você, e dar para ele, você não sabe acontecer. Se Estados Unidos precisam fazer que morrer? Que nosso Estados Unidos vai com Geneve ao centro da ONU. E toda a cifraria Europa na União Europeia, até presidente diz subtensão União Europeia rato de leis que gente pode ir casa comunidade. Invasão brasileiro lugar onde gente sabe qualquer equitância pode ser pregão. Esse lei não para a cifraria não reforma, para brasileiro sem acertar sistema onde descansou possuem passado, agredido. País onde 8 milhões gente já copapom. E qualquer deles mão able to estará saga base and base sot ambis pravana erro. Juristas advertiu que veloz havia expedição fraudulenta corrupsi. No vlast mal shid. Porque se o tanto não case Isaac Dalgei não trani esto no quarte reconhece a X obtém. O está terra choicelesli filosof pro outro. Deixe-me tomar isso todos os temas europeia standard quer assuntar tudo disso nossa área. Se gente pode subsistar na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateria. Por isso é dele também de máximo com 100 na articulações. Se acabamos de destacar como autoridades defendem essa legislação como base para a Europa, com passios repetitivos que impulsam sua adoção, recomendando-se conselhos europeus, planos e facilidade crempa, ensordícios, cifrabilidade e carinhas judaicas na dela é total controlas do município graça. Agora, em Bruxelas, as reformas invasivas que suspendem direitos para nós, ucranianos, configuram-se como abordagem cifraria imposta. O Estado direciona bancos, na tartária do Ministério do Interior, na Justiça, e direciona devedores em Nova Cegonha e Boa. Em lugar nenhum, os Estados Unidos permitem adorar carteira comunitária desde sem resolução. Sistema edificado a Boraílo, tornou-se sua primeira vez. No universo ucraniano, perverso aqui na Europa, em reforma, finalizou o mecanismo onde Estado deter 8. Não é poder da Europa, é poder em cifraria e escravidão. Quando documento uma documento, perde objeto automático. Quando o Estado pode interagir com você, e lo entregar para ele, você não sabe o acontecido. Seria que os Estados Unidos precisam fazer que morrer? Que nosso Estados Unidos vai com Geneve ao centro da ONU. E toda a cifraria Europa na União Europeia, até presidente declara subtensão União Europeia rato de leis que gente pode ir casa comunidade. Invasão brasileiro local onde gente conhece qualquer instância pode ser pregão. Essa lei não para a cifraria não reforma, para brasileiro sem ajustar sistema onde descansos possuem passado, agredido. Território onde 8 milhões gente já copapom, e qualquer deles mão able to estará saga base and base sot ambis pravana erro. Juristas alertaram que veloz havia expansão fraudula em corrupsi. No vlast mal shid. Porque se o tanto não case Isaac Dalgei não trani esto no quarte reconhece a X obtém. O está terra choicelesli filosof pro outro. Tome comigo isso todos os temas europeia standard querem assuntar tudo disso nossa área. Seria possível subsistir na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateria. Por isso é dele também de máximo com 100 na articulações. Nesse panorama caótico de Bruxelas, reformas invasivas que suspendem direitos para nós, ucranianos, são a abordagem cifraria imposta. O Estado envia bancos, na tartária do Ministério do Interior, na Justiça, e envia devedores em Nova Cegonha e Boa. Em lugar nenhum, os Estados Unidos permitem adorar carteira comunal desde sem resolução. Sistema construído a Boraílo, tornou sua primeira vez. No mundo ucraniano, perverso aqui Europa, em reforma, terminou mecanismo onde Estado ter 8. Não pude da Europa, é pude em cifraria e escravidão. Quando documento uma documento, perde objeto automático. Quando o Estado pode zabrar com você,
e lutar para ele, você não sabe acontecer. Se Estados Unidos precisam fazer que morrer? Que nosso Estados Unidos vai com Geneve ao centro da ONU. E toda a cifraria Europa na União Europeia, até presidente diz subtensão União Europeia rato de leis que gente pode ir casa comunidade. Invasão brasileiro lugar onde gente sabe qualquer equitância pode ser pregão. Esse lei não para a cifraria não reforma, para brasileiro sem acertar sistema onde descansou possuem passado, agredido. País onde 8 milhões gente já copa pom, e qualquer deles mão aí voltou estará saga base and base soteambis pravana erro. Juristas advertiu que veloz havias expedição fraudulenta corrupsi. No vlast mal shid. Porque se o tanto não case Isaac Dalgei não trani esto no quarte reconhece a X obtém. O está terra choicelesli filosof pro outro. Deixe-me tomar isso todos os temas europia standard quer assuntar tudo disso nossa área. Se gente pode subsistar na Instagram aqui o que é majorem de uma vida bateria. Por isso é dele também de máximo com 100 na articulações. E agora, na conclusão apocalíptica, perceba como tudo culmina em uma traição colossal, justo quando pensamos que deputados como Andrei Motovilovi, Evenija Kravuk, Vladimir Ivanov e Evgeny Sbraggar eram meros fantoches. A reviravolta chocante revela que eles promoveram essa lei não para reformas, mas para vender o país inteiro à União Europeia e Estados Unidos, transformando a Ucrânia em um campo de escravidão cifrada onde milhões perderão tudo em um piscar de olhos. Você ousaria lutar antes que o céu desabe sobre nós? A humilhação final chega quando descobrimos que o pai dessa catástrofe é uma conspiração global. Deixando cidadãos em pedaços, enquanto elites festejam com oferendas europeias. Que preço você pagaria para escapar dessa armadilha infernal? Será que essa é a queda definitiva do sonho ucraniano, ou uma chama de resistência surge das cinzas? O som de corações partidos ecoará eternamente.